Esse é o canal Livros e Labirintos e hoje eu venho aqui com Walter Hugo Mãe, Homens Imprudentemente Poéticos. É um livro maravilhoso, eu não tenho palavras para dizer ao certo o que esse livro causou. Não é uma leitura fácil de jeito nenhum. O prefácio é do Laurentino Gomes, e o ambiente aqui dessa história é o Japão. Quando você lê o prefácio, você acha que o tema aqui é o suicídio, e não é o suicídio. É uma linguagem cheia de poesia mesmo, e é muito difícil classificar esse livro, né? Tanto é que eu me sinto confortável chamando de ficção portuguesa, é uma ficção portuguesa. É porque não é uma simples narrativa poética, eu não diria isso, porque a poesia está na linguagem mesmo, né, nas metáforas, em como ele usa essa linguagem, em como ele escolhe aqui a forma como ele vai dizer tal coisa, como ele vai falar sobre a vida dessas personagens. Não dá para dizer que esse livro é singelo, porque não é um livro simples. É muito complexo, mas ele é muito delicado ao mesmo tempo. Ele é belíssimo, belíssimo mesmo. Suicidas aqui, eles são vistos com certa nobreza, como se estivessem passando uma mensagem para aquela população que vive ali no pé dessa montanha, né, perto dessa floresta dos suicidas. Os suicidas, eles entram nessa floresta com um fio, e por várias vezes aqui a gente vê mencionado o fio de Ariadne, porque eles podem desistir da morte. E aí eles voltam guiados por esses fios que eles deixam. Muitos entram para meditar, alguns voltam e outros não. Há monges também que vivem perto dessa floresta e que recolhem os corpos, enfim. O tema, na verdade, é a vida e como essas personagens enfrentam e aceitam uma vida miserável, como que elas são transformadas no decorrer dessa narrativa por algumas situações. O que centraliza essa narrativa, na verdade, são duas personagens. O Itaru, que é um artesão, e Saburo, um oleiro. E Itaru tem uma irmã, a menina cega, Matsu, eu acho que é assim que se fala, tomara. E também a criada do Itaru e da Matsu, né, que cuida dela, porque os dois não têm mais pais, a senhora Kami. É uma relação muito linda, e como que o Walter Hugo Mãe ele vai trabalhar a linguagem para falar sobre a cegueira e fazer a contraposição com o ver e não ver, o sentir, como ela concebe o mundo e como ela se apropria das palavras para receber esse mundo. Ele maneja muito bem a linguagem, né, os limites mesmo da linguagem, da nossa língua, tanto as coisas belas e quanto as coisas mais horríveis, né, e assustadoras, são ditas de um modo com muita poesia. Então, Itaru ele é um personagem que ele descobria notícias do futuro matando insetos, né? A partir da morte de insetos ele conseguia prever alguma coisa. O artesão descobria notícias do futuro havia muito, usando absurdamente o exato instante da morte dos bichos. A inimizade dele e do Saburo, porque os dois se odeiam, do começo ao fim. Isso acontece a partir desse momento, porque Itaru ele prevê a morte da mulher do Saburo, e o Saburo quer saber de todas as formas, como, por quê. O Itaru, ele meio que se irrita, né, e diz, eu não sei por que eu tive essa mensagem, né, eu não tenho, foi uma intromissão, eu não tenho nada com isso. E todo momento aqui, quando eu leio o Walter Hugo Mãe, né, esse livro, eu tenho a sensação, você pode ter também, de estar lendo uma ficção japonesa, por causa de como as coisas extraordinárias, as coisas impossíveis, como que elas se misturam à realidade, como que essas personagens veem essas coisas e aceitam essas coisas. Eu penso muito nos desenhos japoneses que eu assisti, aqueles A Viagem de Chihiro, Ponyo. Você percebe que as coisas mágicas, vamos dizer assim, as coisas impossíveis que nós consideraríamos como irreais, e muito presente na tradição japonesa, elas
elas acontecem, elas se misturam a essa realidade e como que essas coisas elas sustentam a composição dessa história, né? Porque é uma história de duas vidas miseráveis, na verdade 4 vidas, né? Esses episódios que eu tô falando, né, onde as coisas impossíveis elas acontecem. A primeira é a lenda do oleiro Saburo e da senhora Fuio, onde você acaba percebendo, né, de onde vem a inimizade dos dois e onde ela vai, é o episódio no qual ela vai morrer. A Lenda do Poço, para mim, é o episódio, assim, mais impressionante mesmo. É o mais comprido, ele é muito bem construído, como que a coisa vai acontecendo devagar, mas precisa ser devagar para você aprender a intensidade do significado do que acontece ali. E a lenda da cega no lago Biva, ou Biwa, não sei como que se pronuncia o W em japonês. Tem um capítulo que se chama Os Honoráveis Suicidas, que no capítulo você vai saber, na verdade, sobre esses suicidas, né? Que eles iam até a montanha, eles entravam na floresta, eles iam guiados por fios coloridos. Os suicidas atavam os cordames às primeiras árvores e adentravam a intuitiva floresta. A sapiência do caos haveria de os elucidar na mais profunda e decisiva meditação. Aqueles que queriam morrer chegavam como pessoas a mudar de interior, carregando pequenos pertences e agasalhos, aparecendo na curva do caminho impressionados com as flores de Saburo. Dizia-se que alguns suicidas se demoviam da morte só por contemplarem tal jardim. Era por provar. Mas pensava-se que a beleza das flores nem só os bichos se amansavam, como também as pessoas se diminuíam das tristezas. Estava provado. Sobre Amatsu, os episódios sobre essa personagem, para mim, são os mais bonitos, assim, que deixam a gente mais emocionado. Então, ela vai ser apresentada como a cega menina Matsu. A jovem Matsu lhe perguntava: Senhora Kami, mulher longínqua, em que está a pensar? E a criada respondia: Em nada, só estou a ver. A cega outra vez perguntava: Ver é o suficiente? E a criada respondia: Isso é difícil. Uma coisa na qual eu prestei atenção aqui, e deve ter a ver também com a questão do japonês, são os diálogos curtos, mas cheios de significados. Os diálogos, todos eles são muito curtos, não tem desenvolvimento, mas eles são plenamente significativos. Antes da Lenda do Poço, a gente tem um capítulo chamado A Súplica e um outro muito bonito e super curtinho chamado Olhar para Sempre. Por quê? A Lenda do Poço tem a ver com Itaru, sem avisar, e é um dos momentos mais dolorosos. Eu não vou ler porque eu nem consigo mais. É quando ele dá essa Amatsu para um comerciante. Mas por causa disso, o Itaru ele tem um remorso incrível e ele vai ficando cada vez mais introspectivo também. E sabe, às vezes a gente pensa que ele é um homem mau, e não é isso que acontece. A senhora Kami declarou que o desgraçado artesão devia pedir ajuda ao monge, que lhe fosse bater a porta, humildado e de medos sinceros, a discutir purgas para as ações. Tinham nenhuma suspeita do mal de que padeciam, estavam confusos. Eram virtuosos e confusos, pobres de todos os modos, uns restos. Assombrado pelo pai, era evidente que o Japão se revoltava com o cidadão dos belos leques, porque num determinado momento o Itaru ele vai ser assombrado pelo espírito do pai. E ele precisa saber por quê. O que ele fez? O monge acrescentou: 7 sóis e 7 luas no fundo do poço, sem mortes, sem erros. Apenas a intensificação da paz. Itaru disse sim. E aí ele vai para esse poço. Estar no fundo do poço era menos estar no fundo do poço e mais estar cego, igual a Matsu, a sua irmã. Estava por fim capturado pelo mundo da irmã. A menina habitava o radical puro da natureza. Então, embora o Itaru tivesse dado a irmã, ele tinha todo o tempo ela no pensamento. A presença dela era muito forte, tanto é que eles chamavam de não presença. Era muito difícil conviver com essa não presença de Matsu. A partir desse momento acontece uma transformação na pessoa de Itaru e
Antes ele não estava conseguindo vender leques, né? E depois desse episódio, dessa experiência com o poço, ele passa a fazer leques incríveis, assim, leques que deixavam todas as pessoas maravilhadas, enfeitiçadas. A terceira parte do livro se chama Fúria de Cada Deus, né? E aí a gente volta a saber sobre Matsu num capítulo, né, que se chama Os Peixes Falantes do Lago Biva, ou Biwa, né, a lenda da cega, para dizer que nesse lago os peixes conversavam com ela, eles falavam. E quando ela chegou nesse lugar, ela levou muita prosperidade ao lugar, porque o lago passou a ter muitos peixes, as pessoas que moravam por lá passaram a ter alimento. Ela simboliza algo muito positivo aqui. A lenda ficava contando que no casamento da cega os peixes celebravam incansáveis. Outras pessoas afirmavam que, por ser a menina cuidadora de palavras, o próprio mundo lhe falava para lhe traduzir a beleza de cada instante. Como se apequenasse o escuro. Diziam assim, que no dia do seu casamento, junto do lago Biva, ou Biwa, a cega apequenara o escuro. O sol estava fresco, mas intenso. Nem as sombras se faziam. Os lados todos, de todas as coisas, eram emanações de claridade. Então, tem um capítulo que se chama A Caçada, onde a gente vai ver uma transformação também. Porque o Saburo, com a morte da mulher, ele se tornou um homem sonhador, ao mesmo tempo ele alimenta um ódio pelo Itaru e o ódio é recíproco. O Saburo de repente decide que vai matar. A senhora Kami percebe e ela consegue evitar isso. A senhora Kami havia prendido o triste kimono para que anunciasse a moral. A mulher chorava e brandia a honrada bandeira, gritando sempre para que parassem de se matar, de se odiar, de se disputarem na dor e na miséria. Precisava de salvar o seu rapaz, salvaria os dois. O artesão aproximou-se, entrou em casa a socorrer-se e dando-se conta de que o inimigo enfraquecera, tombara humilhado por sua própria loucura. Ainda assim, Itaru empenhou o sabre e esperou. Saburo chegou cabisbaixo, um caçador derrotado, e disse: Suplico-lhe perdão, senhora Kami. A criada respondeu: Obrigada, obrigada, Saburo-san. Depois disse: Peço-lhe perdão, Itaru-san. O artesão respondeu: Porco. No momento que você acha, né, que haverá alguma reconciliação entre os dois, a gente tem, assim, respostas desse tipo. Não é só do Saburo, do Itaru também. Essa caçada, ela promove uma transformação no Saburo, porque é um momento que ele vai deixar, né, de repente ele vai cair na real. O Itaru, ele cai numa espécie de febre, porque ele quer alcançar cada vez mais a perfeição. Ele vai pintar um último leque. Itaru perguntou: Como estará minha irmã? Era o que queria saber. Como estará? O afeto, senhora Kami, pede sempre notícias. Assim o disse e voltou a pintar. Debruçado sobre o novo leque, Itaru via a imagem consumar-se com a impressão de se fazer sozinha. Era a mais pura de sempre. O bocado de água, um breve peixe em passeio sob as plantas flutuando, as branquíssimas flores de lótus, o biwa. O artesão mais pintou e mais olhou para o reflexo da água e julgou ver-se, até mais olhar e reconhecer o rosto alegre de Matsu. Era um bocado de água onde Matsu se pudesse inclinar. E gritou: Senhora Kami, a menina vive. Ele e a criada se deitaram a chorar. Outras coisas acontecem, principalmente com Itaru. Ele e Saburo, apesar de serem inimigos, eles se aproximam, né, depois da transformação que houve com os dois durante a caçada. O perfume das impossíveis cerejeiras inebriava os inimigos que, distraídos pela poesia, adiavam todas as decisões. A vida subitamente era sem pressa. Planeariam combater-se mais adiante, se ainda fosse interessante matarem-se um ao outro. Então a impressão é que o fato de o Itaru saber que Yamatsu está bem liberta ele do peso que ele carregava. E o Saburo também, quando ele reconhece que a mulher não vai ressuscitar, ele se liberta também de um peso dessa espera. E é interessante como termina esse livro. Eu acho muito interessante, por ser leitora de Saramago, por muitos compararem o Walter Ugumãe com Saramago, por causa da maneira como ele escreve, né? Não é uma maneira canônica em relação
aos diálogos. Então, olha só, aqui no final ele vai repetir um parágrafo, né? Não é como se esse livro aqui fosse cíclico, é diferente do Saramago, né? Em que as histórias são cíclicas. Aqui ele vai confirmar algo que foi dito antes. É como se ele confirmasse no último parágrafo e ele repete exatamente o que ele disse lá na frente, né? Uma ideia que ele colocou lá na frente. Calmamente, como num pensamento maduro, Itaru decidia que haveria de se prostrar no chão junto ao castelo de Nijó, o mais cerca do palácio de Ninomaru que lhe fosse possível. De rosto caído, a honra inteira na palma da mão a pedir, como se explicasse a bondade de cada homem que o espírito divino o honrara com aquela situação. Enfrentava a contagem da míngua e a arte de mendigar. Sabia que os mendigos eram teatrais, estavam longe de mentir, apenas ilustravam o desespero com talento. Então, esse é exatamente o parágrafo que está sendo repetido, e aí ele conclui. Falaria de amor, diria. O que se opõe ao amor se afeiçoa à morte. O artesão haveria de mendigar por obrigação de alegria. Ele termina com esta ideia, este livro. Então, foi um livro, assim, maravilhoso de ser lido. Eu adorei mesmo, apesar de toda a dificuldade. Existiu sim uma dificuldade por causa dessa linguagem, repleta de poesia, mas eu adorei ler esse livro. Vou querer ler mais coisas do Walter Hugo Mãe. Espero que vocês tenham vontade de ler esse livro. Será uma leitura surpreendente. Eu apenas li algumas coisinhas. Tem coisas muito mais belas e muito mais surpreendentes aqui nesse livro que devem ser lidas e nos servem, sim, como seres humanos, porque nos fazem pensar em muitas coisas em relação à vida, à morte, às misérias, às escolhas, às coisas determinadas a certas pessoas. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve eu volto aqui com o Haruki Murakami. Vocês perceberam, né, que eu gosto dos japoneses. Obrigada, não se esqueçam de dar um joinha aí pra mim. E até o próximo vídeo.